Discipulado Dinâmico, capítulo 5, parte 3, terceiro problema encontrado no aconselhamento pessoal. Senso de culpa. Inúmeras vezes no trabalho de aconselhamento encontramos alguém que parece ter um sentimento de culpa fortemente arraigado. Essa pessoa não consegue experimentar o perdão de Deus. Esse problema varia muito em complexidade. Em alguns casos, a solução pode ser simples. Em outros, talvez seja necessária a intervenção de um conselheiro cristão experimentado. Na eventualidade de alguém se defrontar com um desses casos, espero que possa recorrer a um bom pastor e conselheiro em sua comunidade. Estou ficando cada vez mais convencido de que é necessário o trabalho de um conselheiro competente, bem treinado e biblicamente orientado para complementar a obra de assistência ao novo convertido. O primeiro passo no sentido de resolver esse problema é ensinar ao novo crente o que a palavra de Deus diz a respeito da confissão de pecados. A quarta e sétima aula de aconselhamento tratam desse assunto e podem ser revistas. Existem 2 pontos que precisamos deixar bem claros para o novo crente. Tentação não é pecado. Deus nos promete perdão e purificação. Muitos recém-convertidos sofrem de um falso complexo de culpa por não compreenderem direito o que é a tentação. Essas pessoas precisam aprender que tentação não é pecado. Devem saber que ela virá e que podem perfeitamente vencê-la de acordo com 1 Coríntios 10, 13. Depois que o crente entende essa verdade, muitas vezes o problema do sentimento de culpa é sanado. Um bom entendimento da totalidade da purificação prometida em 1 João 1, verso 9, também ajudará a evitar que o novo crente se torne demasiadamente introspectivo. Por vezes, quando o problema persiste, pode ser um indício de que Deus disse ao crente para fazer a reparação de um erro passado, mas ele não fez. A reparação não implica apenas devolver algo que se obteve indevidamente, mas também procurar a reconciliação com um inimigo. No aconselhamento do novo crente, é preciso ver se há alguém com quem ele deva reconciliar-se, segundo a orientação divina. O texto de Mateus 18,15 dá a entender que esse passo é muito importante para que ocorra um verdadeiro crescimento em Cristo. Em alguns casos, o sentimento de culpa é uma indicação de arrependimento incompleto por parte do novo crente. Talvez exista uma recusa interior em abandonar determinado pecado. Devemos mostrar-lhe que a confissão não é uma varinha de condão, nem um recurso simples para se fazer as pazes, entre aspas, com Deus. Ela só é um meio válido de nos livrarmos do pecado quando o abandonamos totalmente. Isaías 55, verso 7, afirma o seguinte: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Se após terem sido tomadas essas medidas ainda persistir o sentimento de culpa, devemos transferir o novo convertido para um experiente conselheiro bíblico. Já fizemos tudo o que poderíamos fazer, embora eu creia que a esse ponto seja bom transferir-se a pessoa para um conselheiro cristão mais experimentado. Tenhamos sempre em mente que o senso de culpa pode ser um enganoso artifício de Satanás para levar o novo crente a duvidar do amor e do perdão de Deus. Oremos para que o Senhor nos dê discernimento quanto a esse problema. Quarto problema: inconstância no momento devocional. A disciplina na observância do momento devocional é um dos fatores mais importantes no crescimento espiritual. É por meio desse momento que o crente começa a descobrir o que significa estar em comunhão diária com o Senhor. A falta de constância na observação do momento devocional pessoal é geralmente causa direta ou indireta de muita incapacidade espiritual.
É necessário evitar que essa condição se prolongue por muito tempo. A constância na oração e no estudo bíblico é uma arte que precisa ser cultivada pelo novo crente. Há várias razões prováveis para uma pessoa ter dificuldades em manter o momento devocional. Primeiramente, pode haver falta de motivação para estudar a Bíblia. Talvez ela não saiba como é necessário esse momento devocional. É porque não compreende o papel da palavra de Deus no verdadeiro crescimento espiritual. Talvez nunca tenha lido 1 de Pedro 2, verso 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. A verdadeira motivação provém não apenas do que fazemos, mas também do porquê o fazemos. O novo crente precisa entender por que a Bíblia é tão importante ao seu crescimento. 2 Timóteo 3, verso 16, explica os porquês de estudarmos a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Esta passagem explica as aplicações do estudo bíblico e as relaciona ensino, repreensão, correção e educação na justiça. A Bíblia nos ensina qual é a vontade de Deus para nós. Também nos repreende quando fazemos algo errado. Contudo, ela nunca apresenta somente os aspectos negativos, mas também os positivos, ensinando-nos a corrigir o erro. Depois nos mostra, de um modo geral, o que fazer para nos certificarmos de que a correção realmente se aplica a nós, e ela o faz educando-nos na justiça. Quando o novo crente começa a entender os porquês do estudo bíblico particular, muitas vezes não é preciso mais nada para que ele se torne mais disciplinado no estudo. Uma segunda razão por que o indivíduo pode ter dificuldade em ser constante na sua vida devocional é a falta de instrução adequada. Em muitos casos, ele simplesmente não sabe o que fazer no momento devocional. Se esse for o caso, não adiantará exortá-lo para que observe o momento devocional, sem ensinar-lhe como proceder. A segunda aula de aconselhamento do apêndice fornece algumas sugestões práticas sobre como se ensina isso ao novo crente. Haverá pessoas que precisarão mais do que um simples esclarecimento acerca da meditação na palavra de Deus, pelo método de perguntas. Para que essas pessoas aprendam a estudar bem a Bíblia, é preciso a orientação específica de um programa planejado, como os que vêm em livros de estudos devocionais. Uma terceira razão para a existência de problemas na área devocional é a falta de autodisciplina. É possível que o novo crente não consiga o autocontrole necessário para o estudo. Nesse caso, será importante procurar saber se ele é inconstante apenas na questão devocional ou também em outros aspectos de sua vida. Se o problema ocorre somente no que diz respeito ao momento devocional, então poderá ser resolvido, se encararmos o fato como desmotivação e dermos a ele um livro devocional de fácil compreensão para evitar o desânimo. Contudo, se ele demonstrar falta de disciplina em outros aspectos de sua vida, aí o problema se tornará mais difícil. Esse indivíduo sofre do mal da preguiça. Embora ele queira observar o momento devocional, não o realiza por causa disso. Se esse for o caso, será melhor começar a ajudá-lo a ter mais disciplina nas outras áreas de sua vida, bem como no estudo devocional. O problema levará mais tempo para ser solucionado e será bem mais grave do que se a causa for outro tipo.